Oi, Olá. conseguimos entrar? Conseguimos. Que Vamos dar uns ótimo. minutinhos só para as pessoas chegarem, né? Uhum. E aí, tá animada? Vamos, né? Vamos lá conversar um pouco, né? Exatamente. Um assunto tão importante, tão gostoso, né, de falar ao mesmo tempo, né? E tenso, né? É, Sempre, E a né? atual conjuntura não é Cultura, muito agradável. é importante, é nesse sentido, assim, né? É muito importante a gente estar Mas, trazendo claro, esse a gente tem que tema. falar, tem que É. falar disso, né? Eu tenho conversado isso com as pessoas. É um momento que a gente precisa trocar muitas ideias, se ouvir muito, refletir bastante, Com amadurecer certeza. as coisas. Eu nem acho que é o momento da gente agir tanto, porque não tem muitas coisas que não dá para a gente fazer como a gente gostaria, né? A gente reinventar muita coisa, mas a gente, antes de tomar as atitudes, a gente pensar, a gente ter esse Com momento, de um certeza. modo geral, não estou falando só da educação, não. Com certeza, né? Então, eu vou dar. São 4:03. Vou dar uns 5 minutinhos aí, né? Para o pessoal entrando. A Cristal já Entra. está aí, mandando um abraço, saudade dela. Nossos ex-alunos, nossos alunos, É, que a gente tem um você é carinho cheia muito de grande por fãs. eles. Ana Marendino, saudade de ti. Com certeza é uma experiência, né? Essa, né? É. É. Falando dessas atividades à distância, né? Sem o nosso Mais uma. contato. É. A gente está driblando o isolamento, na verdade, né? Ele fica só físico mesmo, né? Só físico, né? Ainda bem, né? Ainda Porque bem, senão ainda bem. já estava todo mundo É, enlouquecido. Já estamos enlouquecidos assim, né? é. Imagina se não pudéssemos ter outros tipos de trocas, né? Olha, são 4:05. Espera mais um pouquinho. O que você acha, Maria Lúcia? Podemos conversar, podemos começar a nossa conversa. Bom, então vamos abrir oficialmente. Então, boa tarde a todo mundo. Eu sou Patrícia Sobral, sou aluna da Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho e membro da AGEPSE, que é a instituição que está promovendo essa live. A, a AGEPSE é uma associação composta apenas de estudantes, apenas de alunos da psicologia. A gente acha isso muito importante falar, porque é um esforço que nós todos, enquanto estudantes, a gente faz, está unindo para democratizar o conhecimento e o conhecimento científico também, entre outras coisas, né? Nesse esforço, a AGEPS há 17 anos promove o EnjuPsi. E esse ano nós vamos entrar já no 17º EnjuPsi e o 8º Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes, com o tema Toda a Psicologia é Social, suas interfaces na contemporaneidade. Vai acontecer online, né, em função do isolamento. A gente decidiu também driblar aí o isolamento e não deixar de fazer, entre os dias 19 e 21 de agosto. Para essa live hoje, com esse tema super importante, a gente está recebendo a querida Maria Lúcia Vidal, que é psicóloga escolar, professora e supervisora de estágios curriculares da Unicademia, mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, psicóloga aposentada pela Prefeitura de Juiz de Fora, membro da ABEP de Minas e da Comissão
de formação em psicologia pelo CRP. Ela vai abordar o tema, os desafios da educação em tempos de isolamento. Maria Lúcia, a palavra é com você. Muito obrigada. Queria mandar um abraço e um beijo para todos os queridos alunos, ex-alunos, Cássia, que também está aí, nossa colega de trabalho, né? São pessoas muito queridas, nossa, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da AGEPS, de poder estar participando dessa troca aqui com vocês, para que a gente possa pensar juntos os desafios da educação em tempos de isolamento. Eu tenho certeza, assim, que vocês têm muitas contribuições positivas e boas, né, que possam estar trocando com a gente aqui. E queria parabenizar vocês, né, esse grupo de alunos, ex-alunos que estão aí na GEPS. Eu tenho certeza que é uma experiência muito enriquecedora para a vida pessoal, relacional e profissional de vocês, esse trabalho. Eu tenho certeza que a experiência que vocês ganham nesse trabalho diário, né, de troca, de conhecimento, de afetos, né, é algo que vocês vão levar com certeza para a vida inteira, né? E tenho certeza também que é um aprendizado que vocês não vão nunca tê-los em sala de aula, né? Só nesse outro espaço de convivência que agrega, né, que acrescenta na formação de vocês. Tenho certeza que isso vai ser e é um diferencial muito grande aí no engajamento político e social da psicologia, né? De tanto que a gente precisa disso, né? A outra coisa que eu queria colocar para vocês é com relação a esse tema, né? Esse tema que vocês propuseram é um tema extremamente desafiador. A gente não pretende, em momento nenhum, nem podemos, né, esgotá-lo numa conversa de 50 minutos, 1 hora, porque é um tema que envolve assim, uma diversidade muito grande de aspectos relacionados à educação, né? Primeiramente, a questão de que projeto de educação que se tem para esse país, antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, né? O que se pensa das políticas públicas com relação à educação, investimento, financiamento, a questão do público e do privado, que ficou tão nítido, né, diante dessa pandemia, ficou assim, escancarado para todo mundo, as nossas diferenças sociais, agravadas, nítidas aí, pelas crianças e adolescentes das escolas públicas que estão totalmente sem amparo nenhum, né? A questão da formação de professores, a questão dos pais, dos educadores, dos professores. Então, assim, é um tema que envolve muitos aspectos, né? E, assim, eu queria pontuar para vocês algumas situações, alguns pontos, né? Algumas ações que já estão acontecendo e também que a gente possa pensar em algumas experiências boas, né? Que diante de tudo isso que a gente está vivendo, que é tão triste, tão desolador, a gente tem tido algumas experiências educacionais muito boas, muito positivas, que faz com que a gente não desanime, né? Que a gente continue acreditando e sonhando que é possível ter algumas experiências diferentes, né? Olha só. Esse ano de 2020, né, é um ano que vai ficar para a história, um ano que vai ficar marcado nas nossas vidas, né? Diante de tanto sofrimento, tanta angústia, tanto mal-estar que a gente está vivendo, trazendo, consequentemente, uma imensidão de desafios muito grandes, né? Esse semestre eu estava com um grupo de alunos e eu fiz um desafio para eles. Falei, gente, vocês deviam de montar um diário de bordo e começar a escrever. Comecem a escrever tudo
como que vocês estão passando e vivendo nesse momento, que eu tenho certeza que daqui a uns 10, 15 anos, quando vocês forem pegar isso para ler, vocês vão ter muito o que falar e o que contar, né, para filhos, netos, seja lá para quem for, né, de todos os sentimentos que nós vivemos durante... Ainda estamos vivendo, né? Porque, na verdade, a gente ainda está aí no olho do furacão, não acabou. Nós ainda temos, no mínimo, mais um semestre aí de educação remota, né? Enfrentando tudo isso que vem pela frente. E diante, né, dessa pandemia, do coronavírus, a gente nos deparamos aí, né, com uma crise sanitária sem precedentes, ocasionando, né, um contato direto, diário, com um número assustador de mortes, né? O sistema de saúde, a economia, todos atingidos, e, obviamente, a educação também foi atingida de uma forma muito assustadora, né? E assim, e diante do que aconteceu com as escolas, da suspensão das aulas, da necessidade desse isolamento, a gente se deparou com uma quantidade imensa de educadores, de estudiosos, de gestores, né, buscando alternativas, né, de pais, de alunos e de professores, discutindo e apontando possibilidades, necessidades do que a gente precisaria e o que a gente poderia fazer. E, obviamente, que nesse contexto todo, a gente não pôde deixar de apontar as contribuições da psicologia, né? A gente teve aí, acho que a psicologia nunca foi tão convocada, tão chamada, tão solicitada, né, a opinar, a participar, a dar sua contribuição diante de tudo que a gente, diante de todas as incertezas que a gente está vivendo, né? Paralelo a isso, nós a gente teve, obviamente, precisamos deles, que são os amparos legais que vieram surgindo ao longo desses 4 meses para estar dando respaldo para as instituições, para as prefeituras, para os estados. Então, a gente teve a nossa última portaria, que foi do dia 16 de junho, ela autoriza, né, o funcionamento de ensino remoto até 31 de dezembro. Ou seja, as instituições, elas estão autorizadas a continuar funcionando dessa forma até dezembro, mas se elas puderem e tiver autorização sanitária e dos municípios, elas podem retornar antes disso, né? Eu queria só fazer uma diferenciação, que eu não sei se isso está muito claro para todo mundo, a diferença entre o ensino remoto e a EAD, né? O que acontece? O ensino remoto, na verdade, ele foi uma solução temporária, né, que foi encontrada para que as atividades pedagógicas elas não fossem interrompidas, né? E essas aulas elas surgiram, né, como uma forma de minimizar os impactos da aprendizagem, né, advindas do sistema de ensino. Então, assim, nós transferimos, né, as aulas presenciais para as aulas online. Então, as aulas continuam funcionando no mesmo horário, né, no mesmo dia, que é uma ideia completamente diferente da EAD. A EAD ela tem um outro planejamento, não tem dia e horário, o aluno recebe aquele projeto de trabalho no primeiro dia, e ele vai ter todo aquele cronograma de um semestre inteiro, que ele vai poder atender, resolver aquilo de manhã, de tarde ou à noite, né? No final de semana, ele não tem. É diferente do ensino remoto, né? E aí o que acontece, né? Esse ensino remoto, que foi autorizado pelo governo federal e pelo Ministério da Educação, para que ele possa acontecer, a gente tem que ter um acesso às tecnologias de comunicação e de informação.
E isso, mais uma vez, mostrou a fragilidade do nosso ensino, e aí eu não vou me ater apenas ao ensino público, ao ensino privado também nos mostra a fragilidade da nossa educação em todas as instâncias. Não vou nem falar do ensino público, porque é assustador, né? Mas no ensino privado também, a gente se depara, claro, com professores e com alunos que não têm o manejo das tecnologias de informação, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um notebook, a um smartphone, né? Então, assim, a solução encontrada ela é viável, ela é pertinente, mas ela, mais uma vez, reforça a exclusão que a gente tem na nossa educação no Brasil, né? Com certeza. E aí, assim, para vocês terem uma ideia, né, do público envolvido nisso tudo, nós temos no Brasil 1.700.000 crianças e adolescentes que estão matriculados nas escolas. Ou seja, todos esse grupo imenso sem aula, né? No mundo, são 850 milhões de crianças e adolescentes sem aula. E um agravante muito grande é que a gente tem 52 milhões de pessoas, um quarto da nossa população, vivendo com apenas R$ 420 per capita ao mês. Então, assim, o que essa suspensão das aulas, que são necessárias, óbvio, não estou negando isso, né? Mas o que elas ocasionam na população de baixa renda? Então, assim, alguém que vive com R$ 420 por mês precisa necessariamente de toda a rede de proteção da escola. A escola é uma rede de proteção para criança e para adolescente, né? É lá onde ela tem, em muitas situações, segurança, é lá que ela tem alimentação, é lá que ela constrói os laços afetivos dela, é lá onde ela cria todo um ambiente, né, de afeto, de trocas, né? E ela está sem isso. Quer dizer, a gente tem um número aí assustador de crianças que estão privadas dessa proteção. A gente tem visto muito aí, né, a mídia o tempo todo está trazendo para a gente a quantidade, o índice de violência doméstica que aumentou nesse momento. Então, assim, as nossas crianças estão à mercê disso também, estão expostas a essa situação toda, né? E aí agravada com o desemprego, né? Agravada com a falta de alimentação, enfim, né? É dramática, né? A nossa situação. E aí, de 4 meses para cá, a gente está tendo que reinventar a educação diante desse contexto todo, né? E assim, eu gostaria só de estar trazendo uma reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, é que as nossas trocas afetivas, as nossas formas, né? As diversas formas da gente se relacionar, elas não vão ser substituídas pela tecnologia, né? É na troca com o outro, é na convivência com o outro que a gente se reconhece, né? É na fala, é na linguagem, né? É que a gente troca, que a gente aprende, que a gente cresce, né? Então, assim, isso aí eu acho que é algo que é importante a gente ter isso, claro, né? Uma outra situação para a gente estar pensando também é que nesse momento, com tudo isso, a gente ainda corre um risco, ainda está correndo um risco muito grande da implantação, da ampliação, nem sei como está dizendo, ampliação e uma implementação dos grandes grupos empresariais de educação à distância. A gente sabe que existe aí, por detrás de tudo isso, a gente que tem um grande número, né, de instituições, de mega instituições privadas, que têm um interesse muito grande na privatização, né, do ensino público,
né, de transformar o ensino fundamental e o ensino médio, em uma parte deles, pelo menos, em educação à distância, né? Então, assim, a gente, o tempo todo que a gente precisa de buscar soluções efetivas, né, para a educação na pandemia, a gente também precisa de estar atento, né, com relação ao que se passa no entorno, tá? Só um outro adendo também, que eu estava me lembrando aqui agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho que é importante, o Conselho Federal de Psicologia tem feito uma inserção muito grande nas redes sociais com relação ao Fundeb, porque temos toda aí uma proposta do Fundeb que está para ser votado, e a proposta atual do Fundeb, ela foi articulada, muito articulada e costurada no último ano, e conseguiu-se, né, uma ampliação, um aumento de verba para a educação através dessa proposta, e a gente está correndo o risco dela não ser votada em função de questões políticas, né, partidárias, contra esse aumento do investimento na educação. E o Conselho de Psicologia, ele está muito na frente dessa divulgação junto das redes sociais, porque eu não sei se todos vocês têm conhecimento, no final do ano foi promulgada uma lei, eu não vou lembrar o número dela, 13.000 e alguma coisa, que prevê a contratação de psicólogo e assistente social na rede pública de ensino. Fica claro, tem que ficar claro, que não é a contratação de psicólogo e assistente social por escola, não. É na rede de ensino. E nessas articulações, uma das formas que se encontrou de efetivar, de garantir a contratação desses profissionais é através dessa ampliação da verba do Fundeb. Por isso, esse investimento grande do Conselho Federal de Assistência Social e da Psicologia para que o Fundeb seja aprovado da forma como ele está proposto, tá? Olha só, quando eu falei de ações, existem várias ações de várias instituições, de várias entidades do Brasil ligadas à educação. E tem uma que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que lançou uma nota técnica em que ela orienta as prefeituras na disponibilização dos dados que essas prefeituras, através das secretarias de educação, têm com relação às atividades educacionais realizadas nesse período da pandemia. Tá? Então, assim, é uma nota técnica que foi assinada por várias instituições, o SEDECA, Universidade Federal da Bahia, do Ceará, várias instituições assinaram esse documento. E nesse documento, eles já apontam algumas situações, um pouco de tudo isso que a gente está falando, como se fosse uma denúncia, né? Documento muito interessante. Então, nesse documento já aponta a exclusão de alunos, professores e professoras ao acesso às tecnologias de informação por não possuir internet, o não recebimento de materiais didáticos complementares. Então, me parece que já foi autorizado a divulgação, a liberação de materiais, mas por uma série de fatores logísticos, esses materiais não têm chegado até as crianças. A desconsideração da situação socioeconômica das famílias e dos estudantes. A gente sabe que tem muitas prefeituras que estão propondo o ensino remoto para crianças, né, das escolas municipais, desconsiderando completamente as condições socioeconômicas dessas famílias, né? Desconsiderando também o nível socioeconômico, e a escolaridade, o nível de escolaridade. A gente sabe que a gente tem muitas famílias que ainda temos pais de alunos, familiares que ainda são analfabetos, né?
Um dado que todos nós vivemos, né? Aí, alunos e professores, conjuntamente, não só no privado, mas no público, né? Que é a sobrecarga de trabalho das mulheres. Nós vivemos esse período da pandemia com todo mundo dentro de casa. Então, café da manhã, almoço, janta, escritório, dever. Eu não tenho meus filhos, graças a Deus, já estão criados, mas eu fico imaginando o sofrimento, né? E a angústia dessas mães todas para darem conta do dever do filho, das atividades que a escola manda, do próprio trabalho dela, de preparar essas aulas à distância, que ela não é fácil. Não é fácil, hipótese nenhuma, é algo extremamente complexo, né? E uma coisa, gente, que nessas ações, nessas propostas, nessas notas técnicas, né, do MEC e tudo mais, não existe nenhuma ação efetiva voltada para algumas áreas da educação, como educação de jovens e adultos, educação do campo, educação quilombola, a educação indígena, então, nem se fala, e educação especial. Então, essas áreas da educação, elas ficaram completamente abandonadas, sem projetos, sem propostas, nenhuma durante esse tempo todo, né? A questão da desproteção alimentar, né? Teve logo no início da pandemia, eu vou me lembrar qual cidade, que parece que a prefeitura liberou um ticket, né? Alimentação para as famílias poderem estar buscando, né? Das crianças, e aí todos aglomerados em filas imensas para poder buscar aquele ticket, né? Enfim, gente, e todas as situações de estresse vivida por todos nós, né? A ampliação desproporcional das jornadas de trabalho, algo muito grave que aconteceu no país inteiro é a demissão em massa de professores que tinham uma redução, que tinham contrato temporário. Muitas prefeituras, os professores com contrato temporário foram demitidos, né? A redução da carga horária, do salário, né? A não garantia de acesso às plataformas, enfim. É um mundo de situações dramáticas, né? E aí a gente tem algumas experiências positivas, né? Não sei se vocês já viram, se não viram. Oi? Quer perguntar alguma coisa? Estou falando. Pode continuar. Não, eu disse que bom que tem experiência positiva, né? Diante desse caos tudo, a gente tem algumas experiências positivas. Tem não sei se vocês conhecem, eu acho que se não conhecem, eu acho que vale a pena entrar lá para ver. Eu até estava dando mais uma olhada no site hoje, já tem mais um monte de publicação de material. É um centro de referência em educação integral que nós temos. Esse centro de referência integral, ele é um grupo, né, que funciona, se não me engano, desde 2013, e ele é um grupo que congrega várias instituições, vários estudiosos, pesquisadores, que trabalham em prol da educação integral. Então, pelo fortalecimento, né, da educação integral, e a educação integral seria o funcionamento da escola no mínimo de 7 horas e no máximo de 9 horas, né? E as propostas pedagógicas desse centro integral, ela é muito interessante, ela tem vários polos no Brasil inteiro. E aí, outro dia, numa disciplina que eu dei esse semestre, de políticas públicas de educação, ao pensar um pouco, né, a questão das políticas públicas diante da pandemia, eu me deparei com essa profissional que eu não conhecia, e eu fiquei encantada com ela, que é a Natasha Costa, que ela é a diretora da associação Cidade Escola Aprendiz, e ela tem vários trabalhos publicados lá no Centro de Referência de Educação Integral.
E eles vêm trazendo lá na página deles algumas experiências que aconteceram em Tremembé, em São Paulo. O outro lugar, a outra cidade é Tarumã, também em São Paulo, e em Manaus. E foram algumas experiências de busca ativa das famílias, muito interessante o trabalho. Eles criaram um programa que chama Ninguém em Casa Sem Aprender, porque famílias e escolas estão juntas. É muito de arrepiar. E aí eles buscaram um trabalho constante de escuta às famílias. As famílias são escutadas constantemente. As atividades dos alunos são elaboradas e montadas a partir desses telefonemas, desses contatos que os professores e os gestores têm com as famílias. Eles fazem uma construção coletiva das atividades que podem estar sendo desenvolvidas em casa. Eles têm encontros semanais virtuais com professores e familiares, e aí cada um de acordo com a plataforma, né, que tem acesso, o WhatsApp, enfim. Eles fazem disponibilização de materiais impressos e uma constante mobilização das famílias e dos saberes familiares, do que as famílias estão vivendo, as dificuldades da convivência, as tristezas, as angústias, o mal-estar, a elaboração da comida, né? O que teve de alimentação aquele dia, o que foi. Então, assim, tudo aquilo que a família está vivendo se torna um conteúdo de sala de aula. Vamos dizer assim, não é bem assim, mas é mais ou menos isso, né? Uhum. E tem algumas estratégias muito interessantes, que é a busca ativa de todas essas crianças. Por exemplo, em Tarumã, pelo relato deles, 100% dos pais estão em grupos de WhatsApp, juntamente com seus professores, com turmas e por professores, tá? Manaus é a mesma situação vivida. Agora, vocês imaginam uma situação dessa em Manaus? Porque em Manaus, além da população, tem a população urbana, tem a população da zona rural e tem a população ribeirinha, né? Então, é uma diversidade muito grande. Eu sei que eles criaram uma metodologia de trabalho muito interessante, com a busca ativa, a escuta e o estreitamento dos vínculos com as famílias, a construção coletiva dos trabalhos, a exploração e uso das diferentes linguagens, seja o WhatsApp, seja alguma plataforma, seja Facebook, seja o que eles têm acesso, né? A mobilização social desses grupos, dessas famílias todas, e todos os setores, né? Tentando interligar, porque não adianta estar funcionando só a escola, precisa de um contato com a rede de saúde também, né? Então, se você, dependendo do que você detecta, do que você observa, do contato com alguma família, você pode perceber a necessidade de alguma intervenção da área da saúde, que você aí tem que estar acionando a área da saúde também. Então, é um trabalho muito interligado, né? E aqui em Juiz de Fora, eu tive acesso de um projeto também muito interessante, de uma escola lá no bairro da Nova Califórnia, que é a Escola Municipal José Calil Auage, em que eles desenvolveram um projeto que chama Caixa Viajante. Eles elaboraram uma caixa de madeira em que eles colocaram um diário de bordo, algumas atividades, lápis, caneta, livros de história, e que foi entregue em todas as casas, de todas as crianças, né? E eles têm algumas atividades que são desenvolvidas de forma online, no Facebook, eu já vi contação de histórias lá no Facebook, enfim, né? Quer dizer, na medida do possível, as instituições estão tentando, com que tem possibilidade, criar alguma ação mais efetiva, né? Não dá para a gente ficar esperando muito algo pronto de cima. A gente tem que arregaçar a manga e criar algumas possibilidades dentro daquilo que a gente tem, né? Aqui em Juiz de Fora, eu tenho notícia de outras escolas, das diretoras, das coordenadoras pedagógicas estarem em contato e elas estarem discutindo as ideias, e outras escolas também com iniciativas, levando material para os alunos. Eu sei que a escola Bonfim, a municipal Bonfim, ela
ela também fez uma coisa parecida, né, de levar o material para o aluno, levar as massinhas, porque ela é pré-escolar, né? Então, levou o material. Isso é muito importante também, porque também não isola, né? Não dá essa sensação de que ele perdeu esse vínculo, né? Que a escola esqueceu dele, né? Exatamente. Esse vínculo é fundamental dele poder continuar sendo mantido de alguma forma. Algum laço tem que continuar existindo, né? Entre a família, entre a criança, a escola, os professores. Isso é importantíssimo, isso, né? E é exatamente através disso que a escola leva, né, para a criança, seja uma caixa, seja um livro de história, seja algo, né, é para dizer, olha, nós gostamos de você, estamos com saudade de você, você é importante, né, para nós, né, é importante. Então, acho que tudo isso é fundamental. Eu não conheço outras experiências. Tem uma outra experiência também que eu vi, que é da Escola Municipal Santa Cândida. Também. Algumas atividades que eles montaram, mas eu não tive muito a fundo, né? Mas também buscaram esse contato, a manutenção, né, desses laços afetivos com os seus alunos. Isso é importantíssimo. Bom, são as perguntas agora ou você ainda... Podemos perguntar, conversar, tem muita gente aí. Eu tenho uma pergunta, por enquanto, aqui, que é a respeito do ensino superior, né? A preocupação com relação à relação como nós podemos evitar que o ensino superior perca a qualidade de aprendizagem meia às dificuldades. Essas dificuldades, essa questão da distância, essa preocupação desse momento, né? Acredito que seja nesse sentido. Olha só, pergunta difícil, né? Porque, assim, eu acho que uma coisa que tem que estar claro para todos nós, né? Seja professores, seja alunos, é que todo mundo vai perder alguma coisa. Não tem como passarmos por esse isolamento, por essa pandemia, sem a gente perder alguma coisa, né? E assim, independente do nível do ensino, seja no ensino médio, seja no ensino superior, é claro que nós vamos perder qualidade. Não tem como não perder qualidade. Porque a gente está ali tomado por uma série de situações e de fatores que não estavam presentes anteriormente. Então, eu estou dentro de casa, né? Eu não estou ali no tete a tete com o professor, olho no olho com o professor, ouvindo, discutindo, dialogando, né? Então, assim, é muito diferente o ensino à distância, né? O ensino remoto, com o ensino presencial. No ensino presencial, a gente está o tempo todo instigando o aluno conta o caso, lembra de uma história, ele relaciona aquilo que você está falando com alguma experiência de vida, alguma experiência de estágio, alguma experiência profissional dele. Isso tudo está tudo muito interligado, né? O que não acontece no ensino remoto. Né? No ensino remoto, você, a primeira coisa que eu, particularmente, me sinto extremamente mal. Eu não vejo a carinha de ninguém. Acho que é a reclamação geral. A gente teve... Como diz a minha coordenadora, como diz a Adriana, eu já não aguento mais olhar para a minha cara. Exatamente. Nós tivemos uma reunião agora de feedback essa semana e uma professora disse, eu vou levantar um movimento que liguem as câmeras. Por favor. Nós, alunos. Né? Tem uma pessoa colocando aqui algo que eu não coloquei com relação à evasão escolar. Evasão escolar, isso. Todos os dados, né, hoje apontam da Unesco, da Unicef, né, a grande preocupação é a evasão. Os estudos apontam que nós teremos uma evasão escolar assustadora em todos os níveis da educação, tá?
Então, isso é uma preocupação muito grande. E aí, se a gente for parar para pensar, essa proposta desse centro de educação integral, que tem a busca ativa, no caso da criança e do adolescente, e isso vai ser crucial para que a gente busque essas crianças para a escola novamente. É uma busca literalmente ativa. E quando você não encontrar essas crianças, aí é o caso da gente ter um trabalho integrado de acionar o Ministério Público, o Conselho Tutelar, para poder estar na busca ativa, permanente e constante dessas crianças. Vai ser um trabalho muito a longo prazo, vai ser um trabalho difícil, não vai ser algo simples, mas que vai ter que ser como uma meta, entendeu? Uma meta bem clara, bem firme com relação a essa busca, né? Isso mesmo. Por enquanto, nenhuma. Todo mundo, para dar conta do ensino remoto, tem que se tornar mais ativo, com certeza, Verônica. Vocês, alunos, né? E nós, professores. Esses dias também teve o Paulo, né, numa webinar que nós fizemos essa semana, ele teve uma fala muito interessante, eu falei exatamente, os alunos não podem reclamar. Esse semestre, porque nós não sabíamos nada e eles também não sabiam nada. Nós aprendemos juntos. Muita coisa, é verdade. Eu ia comentar isso a respeito dessa pergunta anterior, do ensino superior. Eu senti, pelo menos, e acho que foi a maior parte ali na reunião de feedback, a intensidade de atividade, ela foi muito maior, né? Essa coisa, tanto para a gente, aluno, como para vocês, naturalmente, porque se a gente faz mais atividade, vocês também vão corrigir e ler muito mais atividades, né? E muitos alunos disseram que estudaram muito mais, leram muito mais do que a gente já tem hábito, né? Porque o nosso curso é um curso que se lê muito, né? A gente tem que estar sempre, né? Mas que esse período foi um período que teve foi muito mais intenso e em quantidade também, né? Se leu muito mais, né? O Patrícia, engraçado, tem uma outra pergunta aí que depois a gente pode falar sobre ela. Eu observei muito isso, sabe? E eu li alguns artigos, alguns comentários de algumas pessoas assinalando exatamente isso, que a sensação que eu tive era que muitos professores transferiram para o ensino remoto tudo aquilo que se fazia no presencial e mais um pouco. A sensação que eu tenho é que foi uma exigência muito maior. Eu acho que os professores, alguns, obviamente, não são todos, esqueceram, né, de levar em consideração que tudo aquilo que o aluno estava vivendo em casa, que ele não poderia ter o mesmo nível de exigência do presencial na forma remota, né, em função de tudo que todo mundo estava vivendo, tá? Mas eu acredito também que a gente foi pego muito de surpresa, né? Ninguém estava esperando que isso ia acontecer. A gente estava falando do coronavírus lá na Europa, lá na China, né? A sensação é que estávamos distante. Nossa! Aí bastou um carnaval, 15 dias viajando para fora, e as pessoas voltarem e pronto. E, de repente, a gente foi pego com esse isolamento e a gente teve que começar, né? Em 10 dias, 15 dias, as faculdades resolveram retomar as atividades. Então, eu acho que esse começo realmente foi um pouquinho, nesse sentido, um pouquinho mais pesado. Mas depois foi se pegando a mão, e aí, né, sem perder essa qualidade, sem perder esse conteúdo, eu acho que foi pegando a mão. E eu acho que agora, no próximo semestre, vai estar mais ainda, né? Acho que essa questão... Eu acho que talvez seja mais fácil, entre aspas, né? O segundo semestre, mas
sempre porque a gente também vai estar com uma expectativa no segundo semestre se haverá algum retorno presencial ou não, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma autorização do MEC para continuar trabalhando no ensino remoto até o final do ano, até 31 de dezembro, mas se houver uma autorização da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, as instituições poderão voltar antes, tá? Eu não sei se volta antes, porque a volta antes, ela envolve uma enormidade de aspectos, uma diversidade muito grande do nosso público, do nosso alunado. A gente tem alunos que não moram na cidade, que moram em cidades vizinhas. A gente tem alunos que não vão alugar apartamento aqui para ficar 2 meses assistindo aula, né? A gente tem alunos que têm familiares que são do grupo de risco, então eles também não querem voltar ao presencial, por conta de que ele não vai colocar a família em risco, né? Então, assim, são uma série de fatores que precisam ser analisados pela instituição e pelo município para se pensar esse retorno presencial, né? Então, não sei se isso volta, né? Acho que a Angélica está falando aí que acha que não volta, eu também acho que não, mas a gente não sabe. Olha, hoje a gente tem que falar o seguinte, até hoje, dia 18 de julho, a situação é essa, porque amanhã pode ser uma coisa completamente diferente, né? A gente está tendo que aprender a lidar com a imprevisibilidade total. Nós temos muitas perguntas e respostas até agora, né? Até agora é isso. Então, as 2 perguntas que fizeram. A primeira, quais são as formas de avaliação que devem ser usadas no ensino remoto? Isso aí vai variar muito de professor, né? Então, você pode fazer estudo dirigido, você pode montar atividades para que o aluno possa estar desenvolvendo em casa, você pode criar alguma forma de debate, de seminário, né? Que ele possa estar fazendo um trabalho individual ou um trabalho em grupo, em dupla, né? Então, isso aí vai depender muito de cada professor, né? Dessa troca, desse diálogo aí com o professor. Então, assim, algumas plataformas te dá a possibilidade de estar criando atividades de múltipla escolha, né? Enfim, isso aí eu acho que vai depender muito, né, de cada professor, né? Dessa relação que ele consegue estabelecer junto com o aluno. Vou fazer uma última pergunta. Se tiverem outras, a gente está chegando perto já dos últimos 10 minutos. Então, eu vou fazer... passa rapidinho, né? E vou fazer essa última e aí a gente vai para o encerramento. Você acredita que haverá um aumento de vagas nas creches? Olha, não sei. Eu acredito que não, gente. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se a gente for pensar em termos das orientações sanitárias, tem que ter um distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros entre as crianças. Então, não tem como. Muito pelo contrário, as escolas teriam que diminuir, porque nós não temos no Brasil escola pública, por exemplo, que possa ter esse tipo de funcionar dessa forma. Crianças a 1,5 metro uma da outra, né? Nós temos escolas que não têm faxineiro, que não tem material de limpeza. Então, assim, é uma outra realidade. Então, aumentar o número de creches, número de vagas nas creches, eu acho impossível. Mas o que, na verdade, eu acho que já existe no nosso sistema de educação é a falta de creches. Juiz de Fora, por exemplo, falta creches em várias regiões, em vários bairros, que as mães têm que percorrer 2 horas de ônibus para deixar
um filho numa creche, num lugar completamente distante. Então, a realidade é essa. O que precisa é de um investimento público muito grande na ampliação de creches, construção de outros prédios, né? Mas o número de vagas, porque os espaços já são muito pequenos dessas, tanto de escolas quanto de creche, né? Então, a gente está chegando nos 7 últimos minutos, então eu vou avisar, né? Lembrar as pessoas que as lives, todas as nossas lives ficam gravadas e depois ficam disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então vão lá, se inscrevam, curtam e também assistam, que a gente tem feito lives muito interessantes como essa de hoje. Quero te agradecer, Maria Lúcia, pela sua disponibilidade, né? Foi muito, muito bom, para mim em especial foi muito rico a gente ter esse contato, que a gente teve um contato muito antes, foi muito, muito bom, muito importante você ter topado um tema tão polêmico, né? Difícil, acho importante, muito né? Muito extenso. Ah, só uma coisinha que eu esqueci de colocar. Diante de tudo isso, a gente está falando o tempo todo de psicologia, de educação, né? Dos educadores. Mas eu gostaria de colocar para vocês que nós já temos também várias experiências na área da psicologia escolar, que é a minha área, né? Várias produções que já estão chegando para a gente. Inclusive, eu recebi esses dias uma cartilha do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, muito interessante a cartilha, que é Psicologia Escolar em Tempos de Crise Sanitária, Pandemia do Covid-19. É uma cartilha muito interessante que já vem ali com uma série de sugestões de como que o profissional da psicologia escolar pode estar contribuindo nessa busca dessas crianças, nessa escuta dessas crianças, nesse contato com as famílias, com os professores. Então, a gente já está tendo aí também uma produção grande nesse sentido, tá? Muito bom, muito importante a gente lembrar que a gente também é protagonista nisso, né? Exatamente, exatamente. Então, suas considerações finais, Maria Lúcia. A gente tem agora, pelo meu relógio, 6 minutos, mas eu desconfio um pouco do tempo. Às vezes o tempo do Instagram é diferente do nosso, então ele pode cortar, então conta 3. Pra gente encerrar bonitinho. Ele corta por conta própria, se a gente falou demais ou não. Mas tá muito bom. Vocês estão de parabéns com esse trabalho de vocês, que na verdade está sendo um trabalho semanal, né? Antes vocês trabalhavam o ano inteiro para o Congresso, para o grande Congresso, né? Do Injupci. E agora vocês têm praticamente um trabalho semanal. Então, da mesma forma que o nosso trabalho dobrou, o trabalho de vocês também. Dobrou para poder estar atendendo toda essa demanda dessa expectativa mesmo, né? Da sociedade, de todo mundo aí, dessa nova forma de estar se relacionando, de estar convivendo, né, com os pares, com os outros, de estar podendo fazer trocas, né, que eu acho que isso é fundamental. É através dessas trocas que a gente amplia os nossos horizontes, que a gente aprende, escuta o outro, pensa alguma coisa que não tinha pensado anteriormente, né, é fundamental. Obrigada. Obrigada, querida, muito obrigada. Uma boa tarde a todo mundo. A gente vai ficando por aqui e a gente deve ter na semana que vem mais outro tema. E lembrando, faça as inscrições da Injupci, né, que já estão abertas, é só ir lá no Instagram, tem no bio, ou então no site, tá bom? Um beijo grande, Maria Lúcia, um beijo para todo mundo, uma boa tarde. Boa tarde, tá? Tchau. Tchau.